Módulo 1. Introdução à Neuropsicologia da Memória. Tema 1. Fundamentos da Neuropsicologia. Introdução à Neuropsicologia. História e evolução da neuropsicologia. A relação entre o cérebro e o comportamento humano. Tema 2. Compreendendo a memória. Tipos de memória: sensorial, de curto prazo e de longo prazo. Processos de codificação, armazenamento e recuperação da memória. Módulo 2. Anatomia e fisiologia da memória. Tema 3. Estruturas cerebrais envolvidas na memória. Hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal e outras áreas relevantes. A rede neural da memória. Tema 4. Processos neuroquímicos da memória. Neurotransmissores e sua influência na memória. O papel da plasticidade neural na formação de memórias. Módulo 3. Memória e envelhecimento. Tema 5. Memória e envelhecimento normal. Alterações cognitivas e da memória associadas ao envelhecimento. Estratégias para manter a memória saudável. Tema 6. Demências e distúrbios da memória. Alzheimer, demência vascular, amnésia e outros distúrbios. Diagnóstico e intervenções. Módulo 4. Avaliação e intervenção em neuropsicologia da memória. Tema 7. Avaliação neuropsicológica da memória. Testes e escalas de avaliação da memória. Interpretação de resultados e elaboração de relatórios. Tema 8. Intervenções neuropsicológicas para a melhoria da memória. Técnicas de reabilitação cognitiva. Estratégias de intervenção individualizadas. Módulo 5. Pesquisa e prática em neuropsicologia da memória. Tema 9. Tendências atuais na pesquisa em neuropsicologia da memória. Descobertas recentes e avanços. A importância da pesquisa para a prática clínica. Tema 10. Ética e prática profissional em neuropsicologia da memória. Responsabilidades e deveres éticos do neuropsicólogo. Desafios e dilemas na prática clínica. Módulo 6. Memória e aprendizagem. Tema 11. A relação entre memória e aprendizagem. Entendendo como a memória afeta o processo de aprendizagem. Estratégias para melhorar a aprendizagem através da memória. Tema 12. Dificuldades de aprendizagem e memória. Identificação e intervenção em problemas de aprendizagem relacionados à memória. Técnicas de apoio para alunos com dificuldades de aprendizagem. Módulo 7. Memória e emoções. Tema 13. A influência das emoções na memória. Como as emoções afetam a codificação e recuperação da memória. A memória emocional e seu papel na saúde mental. Tema 14. Trauma e memória. Compreendendo a memória traumática e sua relação com a saúde mental. Abordagens de intervenção para a memória traumática. Módulo 8. Memória e tecnologia. Tema 15. A memória na era digital. Como a tecnologia afeta nossa memória e processos cognitivos. Aplicativos e ferramentas digitais para melhorar a memória. Tema 16. Neuropsicologia da memória e neuroimagem. O uso de tecnologias de neuroimagem na pesquisa e prática da neuropsicologia da memória. Interpretando imagens cerebrais para entender a memória. Módulo 9. Distúrbios da memória e suas intervenções. Tema 17. Distúrbios da memória e suas causas. Distúrbios neurológicos e psiquiátricos que afetam a memória. Abordagem interdisciplinar no tratamento de distúrbios da memória. Tema 18. Intervenções neuropsicológicas em distúrbios da memória. Abordagens terapêuticas para melhorar a memória em diferentes distúrbios. Estudos de caso e aplicações práticas. Módulo 10. Futuro da neuropsicologia da memória. Tema 19. Avanços recentes na neuropsicologia da memória. Novas descobertas e desenvolvimentos na área. Como esses avanços estão mudando a prática clínica. Tema 20. Perspectivas futuras na neuropsicologia da memória. Desafios e oportunidades para pesquisa e prática futura. Impacto da neuropsicologia da memória na sociedade e na saúde mental. Módulo 11. Memória e sociedade.
Tema 21. A memória coletiva e a sociedade. O papel da memória na formação da identidade coletiva. Como a memória coletiva afeta o comportamento social e as relações interpessoais. Tema 22. A memória e a justiça. A importância da memória em contextos legais e judiciais. Questões de memória e testemunho em processos judiciais. Módulo 12. Memória e cultura. Tema 23. A memória cultural e a sua importância. Como a memória é transmitida e transformada através de gerações. A influência da cultura na formação e recuperação da memória. Tema 24. A memória e as artes. O papel da memória na criação artística e na apreciação da arte. Como a arte pode ajudar a explorar e entender a memória. Módulo 13. Memória e saúde mental. Tema 25. A memória e a saúde mental. Como os problemas de memória podem afetar a saúde mental. Abordagens para apoiar a saúde mental em pessoas com problemas de memória. Tema 26. A memória e o estresse. O impacto do estresse na memória e no desempenho cognitivo. Estratégias para gerenciar o estresse e proteger a memória. Módulo 14. Memória e nutrição. Tema 27. A nutrição e a memória. Como a dieta e a nutrição afetam a memória e a cognição. Dicas de nutrição para melhorar a memória e a saúde cerebral. Tema 28. Suplementos e memória. O papel dos suplementos nutricionais na melhoria da memória. A evidência científica por trás dos suplementos para a memória. Módulo 15. Memória e exercício. Tema 29. O exercício e a memória. Como o exercício físico beneficia a memória e a cognição. Diretrizes para o exercício para a saúde cerebral e a memória. Tema 30. Memória e mindfulness. A influência da meditação e mindfulness na memória e na cognição. Técnicas de mindfulness para melhorar a memória e a atenção.